Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E no programa de hoje, a gente está recebendo aqui uma advogada que teve um diagnóstico de autismo, especialista nessa área e desde 2015 atua com direitos, principalmente PCD. É isso mesmo? Estou aqui com doutora Carla Rodrigues. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É isso mesmo, desde 2015 que eu atuo nessa área PCD. Carla, vamos primeiro para a gente entender e saber de como é que foi sua trajetória, como é que você chegou nessa área, sempre quis fazer direito, já queria atuar nessa causa, como é que foi isso? Na realidade, sempre quis fazer direito, mas não comecei pelo direito. Eu sou formada em gestão de recursos humanos. Olha que legal. Né? Mas sempre pensando, uma hora eu chego lá, né? Eu não sei, nós mulheres temos isso, a gente nunca recebe o não. Sim. Então, chegou uma hora que eu fui contemplada, sou formada pelo ProUni, eu gosto muito de falar isso, eu tenho a maior honra de falar que eu fui 100% bolsista na PUC, em Direito. E dentro da própria faculdade eu comecei a ver que existem as minorias que são tão apagadas. Sim. Mas eu não olhava tanto para a causa PCD, era mais para a questão racial, questão de quilombos, eu sempre atuei muito nessa área. Quando eu me formei em 2012, que eu fui preparar para a prova do exame da ordem, né, que veio os embates. Aí veio o Miguel, em 2015, que é o meu filho. Tive que dar uma pausa na carreira para dar um foco nele. Ele é uma criança prematura extrema, nasceu de 27 semanas, 525 gramas. Nossa, nasceu... Então ele era muito pequenininho e tive que ficar muito tempo na UTI neonatal com ele. Sim. Na realidade foi 101 dias. E... Você está citando Miguel porque Miguel é autista. Sim, eu ia chegar nessa parte. E como o Miguel saiu da UTI com todas as terapias já... A fono dele, quando ele recebeu alta, ela começou a desconfiar que ele não respondia como uma criança de 6 meses. E eu acho muito interessante citar isso porque, assim, a profissional, ela olhou um bebê e percebeu que aquele bebê já tinha o traço do espectro autista. Sim. Então, aí já iniciou o processo de avaliação dele. Com 1 ano e 2 meses, descobrimos que ele era autista. E eu acredito que você já conversou com outras mães. Sim. Primeira coisa que a gente pensa, o que é isso? Que susto. É. Que palavra é essa que eu não conheço? Então eu fui estudar o autismo. E percebi que a sociedade não conhece o autismo mesmo, não conhece os direitos. E foi aí, assim, por causa do Miguel, por causa das terapias, por causa dos acessos, eu comecei a me especializar para garantir os direitos dele. Sim. Mas, em contrapartida, foi vindo uma demanda de outras mães e outras famílias que também precisavam disso. Foi aí que eu comecei a dar um foco maior, né, na questão TEA. E depois vieram as outras deficiências, principalmente deficiências ocultas e doenças raras, que são muito pouco exploradas dentro do nosso contexto social. E foi aí que eu caí nessa. Foi assim que você entrou. Então, primeiro, advogando em causa própria. Sim. Pela questão do Miguel. Você não tinha notado, vamos falar só um pouquinho do autismo dele, desse diagnóstico. Você, então, não teve nem tempo de notar, foi a profissional lá que primeiro diagnosticou ele ou percebeu essa diferença dele. Como ele é prematuro extremo, né? Eu não sei se você já tentou não tenho entender. Conhecimento, inclusive, então eu já falei aqui no programa, eu tenho zero conhecimento sobre crianças, bebês e maternidade, não é a minha área, então não sei de fato. O prematuro extremo até 2 anos, ele tem 2 idades, a idade neonatal, que ele nasceu, e a idade corrigida. Então, eu não consegui perceber muito porque eu ainda estava naquele conflito, que eu também não conhecia o que é isso, idade corrigida. Então, eu não sabia quando que ele tinha que responder por certa terapia e quando ele não tinha que responder. Então, assim, quando a fono trouxe isso para mim, foi um susto, porque, né, a palavra autismo assusta. Sim. Né, a gente pensa que é uma sentença e, pelo contrário, eu sempre costumo dizer que o laudo ele é uma libertação e não uma sentença. E foi aí, sinceramente, eu não consegui perceber naquele momento.
Mas que bom que você teve uma profissional que conseguiu perceber isso. Eu tô aqui nesse assunto e perguntei isso pra você, porque a gente teve aqui, né, falando de um projeto do Voo Azul Autismo, e a Jana Neves, que é uma das fundadoras, ela citou que ela percebeu em casa e ela foi muito custoso para ela conseguir o diagnóstico precoce, ou antecipado, né? Ela falou que nem gosta de falar precoce, porque o quanto antes melhor. E ela falou que também teve diagnóstico dele, era bebezinho, era menos de 2 anos. E foi muito difícil conseguir esse diagnóstico, porque os profissionais estavam querendo que ela esperasse. Não, calma, calma, calma. Porque ele também era uma criança prematura. O filho dela, que buscou ela teve essa luta, né, essa busca por esse diagnóstico. E ele também era prematuro. E ela falou que a justificativa dos profissionais era que ele era prematuro. Fique tranquila, ele é prematuro, calma, você tem que esperar esse desenvolvimento dele. E ela ali sentindo e percebendo que tinha de fato, né, uma diferença entre ela já tinha outro filho, então, uma filha, e percebeu essa diferença de comportamento do bebezinho. E ela falou que já tinha notado, eu acho que com 8 meses, se eu não me falha a memória, com 8 meses ela começou a perceber, e aí quase 1 ano depois é que ela conseguiu ter o diagnóstico. Então, você teve essa sorte, né, porque pôde ali já vir de um profissional esse diagnóstico e conseguir ir atrás disso, não só como mãe, mas também como profissional na área do direito. Desses direitos dele, né? Porque aí você, atuando em causa própria, você como advogada, facilita um pouco essa busca pelos direitos ali do seu filho. Eu imagino isso, sendo mãe advogada, eu imagino isso. Sim. Qual foram os primeiros passos ali depois que você teve esse diagnóstico dele? Na realidade, essa fono, ela me falou, né, da visão dela como fono, mas ela começou a mandar o direcionamento para os outros profissionais. Sim. Realmente, o que a Jana falou é muito pertinente, porque a medicina não está preparada para isso. Então, quando a gente entra, porque quem pode diagnosticar mesmo seria um neuropediatra ou um psiquiatra. Sim. Ambos não querem dar esse laudo recentemente, principalmente se for do Sistema Único de Saúde, que existe um certo despreparo, Por que infelizmente. você acha que não quer dar esse laudo? Assim, você tem essa percepção? Hoje, na época, eu ficava bem revoltada. Acho que você vai entender a palavra, porque a gente quer ter, né? Porque quando você tem um laudo, você tem acesso a terapias, a medicamentos, né? A um professor de apoio na rede. Você começa a ter uma luz para onde você vai caminhar ali com o laudo, né? Hoje, estudando outras deficiências ocultas, né, neurológicas, eu entendo que muitos transtornos têm características muito parecidas. Então, numa criança muito pequena, às vezes, eu entendo esse profissional hoje, porque como que eu vou laudar alguém como autismo e às vezes é um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que tem muitas características parecidas com o autismo. O próprio TDAH. Então, eu tento entender, levar com esse olhar, uma para ter empatia com a profissão, né, pra gente não criticar o profissional da área da saúde, por isso, porque eu acredito que são muito parecidos os transtornos, né? Para nós adultos, a gente fala assim, né, o TAG, que todo mundo fala, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ele é muito, muito amplo para os adolescentes, para nós adultos. E tem muitas características com o próprio TEA. Então, como que esse profissional vai conseguir desmembrar isso? Num bebê que não sabe falar... Não sabe falar o que está sentindo, a maioria dos autistas são não verbais, precisa de né, o meu filho, por exemplo, falou com quase 4 anos. Então, assim, precisa de um estímulo para falar. Como que a gente vai saber quais são as reais características? Então, eu acredito que a dificuldade do acesso ao diagnóstico se dá por isso, por ter outros transtornos com características parecidas. A gente falou, inclusive, você falou isso, eu lembrei de que quando a gente estava fazendo esse bate-papo, ela falou que muitas vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas aonde é que estavam esses autistas que eles só apareceram agora? E não é isso. Nossa, eu li isso hoje. É exatamente isso que você falou, né? Essas pessoas estavam diagnosticadas de forma incorreta em outras doenças. Tanto que, quando a gente estava falando sobre isso, quando vai se olhar essa estatística, a estatística de outras doenças caíram porque foi alocado, vou chamar de alocado, ou diagnosticado da maneira correta com autismo e não com outro diagnóstico.
E o que você falou faz sentido, né? Porque muitas vezes o profissional não quer fazer esse diagnóstico, talvez por falta de preparo também, mas por essa questão de que existe ainda características semelhantes em outras doenças, né? De sintomas, vamos dizer, de características, de um receio de fazer um diagnóstico errado, né? De talvez ali iniciar uma medicação ou terapias que não são adequadas porque o diagnóstico não está correto. Sim, aonde estavam esses autistas? É muito interessante essa pergunta, eu sempre me deparo com ela. A gente poderia ficar mais 60 minutos falando sobre isso, porque alguns nem tiveram esse diagnóstico. Eu fui ter o meu diagnóstico com 42 anos, hoje eu tenho 44. Tem 2 anos que eu me identifico autista, mas muito antes disso eu já me identificava nas características do meu filho. Sim. Aí, quando a gente começa na parte da terapia, né, vai lembrando da infância, da adolescência, eu fico assim, gente, eu era muito autista e não sabia. Sim. E se a gente for pensar no contexto histórico também, vamos lembrar que a maioria deles estavam trancados dentro de casa, porque a família, se tinha esse diagnóstico, queria fazer um apagamento dessas pessoas. Né? O manicômio de Barbacena está aí para falar, né? Quem não assistiu ao Holocausto Brasileiro tem que assistir, porque muitos estavam ali. E o que você falou é uma coisa que é uma realidade, né? Antigamente se escondiam as pessoas, né? Sabia que uma pessoa tinha uma deficiência ou autismo, ou qualquer alteração, mudança, né? Não era um padrão, a pessoa não era padrão de comportamento, a criança não era padrão de comportamento, ela era escondida mesmo, a gente sabe disso, né? Não é novidades, não é segredo. Essas são histórias antigas que a gente sabe que são reais, que ainda acontecem, né? De talvez não esconder como escondia antigamente, mas ainda mantém fora, né, assim, fora do meio social. Não leva tanta criança para sair, não leva a criança para a vida em comunidade, mantém ela ali discreta. Não, né? E as birras e pirraças, que, né, as mães sempre vão falar dessa confusão, elas eram tratadas de uma maneira meio agressiva. Então, às vezes, ser birrento, ser pirracento, causava alguma violência nessa criança. Sim. Então, assim, as famílias, principalmente o autista nível 1 e nível 2, eu acredito que eles foram tratados nas famílias com essas violências, Sim. que hoje, né, até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode, não tem discussão sobre isso. Então, é aí que as famílias começaram a buscar novos elementos para entender essas birras e essas pirraças, que não são birras e pirraças, são crises. São crises. Que fazem parte do diagnóstico, do aspecto, né? Enfim, que é esperar a que acontece. estereotipia. Então, assim, é o boom. Eu costumo dizer que todos nós, em algum momento, a gente chega no nosso limite extremo. Sim. Só que para nós autistas, para os autistas, é um pouquinho, né, mais delicado. Então, assim, né, geralmente a questão auditiva, olfato, Sim. é muito sensível. Então, assim, quando tem muito estímulo em relação àquilo ali, pode causar essa crise. Verdade. A gente vai para o intervalo agora e na volta a gente vai falar mais sobre os direitos, não só dos autistas, mas de outras pessoas também, que às vezes ficam aí ocultas na sociedade, né? Que não tem tanta atenção. É só um minuto, rapidinho, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com a doutora Carla Rodrigues. Carla contou pra gente aqui no bloco anterior que foi diagnosticada com autismo, né? Um diagnóstico tardio, há 2 anos atrás, é isso, Carla? Isso. Conta pra gente como é que foi esse diagnóstico, como que você recebeu isso, né? Já adulta, já com filhos, já formada. Como é que foi isso? Então, a psicóloga do meu filho, né, que acompanha ele há uns 5, 6 anos, mais ou menos, chegou um dia que num bate-papo informal, ela virou para mim e falou assim: Carla, eu sou especialista em autismo infantil.
Se caso eu fosse em adultos, você já sairia com o meu diagnóstico aqui agora. Eu preciso que você procure um especialista em autismo adulto para você ajudar nas terapias do seu filho, porque você mais atrapalha do que ajuda. Foi nesse nível. Nesse nível. E para mim foi impactante, Claro. né? Porque eu nunca que eu imaginei que a genética era minha. O autismo, ele é genético, você já sabe. Aí gente, não é possível. Eu sempre achei que era do pai. Sim. Né? Até porque o pai é extremamente inteligente, tem outras coisas. Então a gente sempre imagina um autista muito inteligente, não imagina um autista que custa ter atenção nas coisas como eu, né? Que aí vem o TDAH. E eu parei e falei assim, gente, por que a doutora Isabelle tá falando isso comigo? Então, assim, para digerir isso, foi uma situação bem complicada, porque eu tô assim, gente, como que eu mais atrapalho do que ajudo? Como assim, se eu tô aqui me dedicando, me doando? É porque eu era uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, muito assim, não deixava você falar, atropelava as coisas. Então, assim, olha como a importância de uma terapia na vida de um autista, para ele conseguir se inserir no contexto social, né? E eu saí dali e encontrei um grupo também, né? Você falou da Associação da Jana, mas eu conheço a Associação Unidas pelo Autismo, que é um grupo de mães, que são mais de 1000 mães. E que a presidente é uma mãe de um autista, e ela é super acolhedora. Então, assim, eu entrei nesse grupo e falei, gente, eu tô com esse BO. O que eu faço? Alguém me indica, alguém, assim, caí de gaiato dentro do grupo e saí dali com as indicações e comecei a fazer os famosos testes. Sim. Foram mais de 100. Né? Então, assim, eu sempre falo, suspeitem quando você sai com o diagnóstico na primeira consulta, né? Pela semelhança de vários transtornos, para você não ter um diagnóstico errado. Eu fiquei quase 2 anos fazendo vários testes de 100 páginas, testes de tudo que você imaginar. E ainda me questionei, quando a doutora Luciana, que é a minha neuropsicóloga, diagnosticou, né, o autismo e o TDAH, eu falei, você tem certeza? Que a gente sempre pergunta. Claro. Porque a gente vem com aquela estereotipia que a própria sociedade fala assim, o autista não tem cara. Não, você não tem cara de autista. Né? Claro que tenho, eu preciso né, eu precisei de me autorregular para conseguir conversar com a psicóloga do meu filho. Sim. Então, para mim, foi uma libertação, porque eu consegui me entender 42 anos para trás. Porque aí fez sentido pra você várias coisas, né? Depois Reprovação na 7ª série, tudo que você imaginar que era só falta de um tratamento, eu consegui entender. Então, assim, eu sempre fui a amiga chata do rolê. Então, assim, é aquela que nunca vai estar no grupinho. Eu não sou a prima mais legal. Não tá no clima, né? Não tá no clima da galera, não tá junto com todo mundo, na vibe, não tá na mesma vibe. Aí hoje a gente brinca que assim, hoje eu sei, isso se chama ressaca social. Então, no meio de uma festa, vai chegar uma hora que vai dar um clique, vai desligando. Sim. Normal, é sensorial, é autismo e tá tudo bem. Antes eu precisava de me esforçar muito para ser aceita. Então, isso acaba que para nós autistas é muito desgastante, porque você tem que ficar o tempo todo querendo copiar o outro, né? Eu quero copiar, eu quero rir, eu quero olhar no olho. Lembra que eu falei lá dos pais que, né, de alguma maneira ensinou? Sim. Eu também fui ensinada, minha mãe não sabia. Sim. Né? Naquela época não se falava tanto nos transtornos quanto é hoje. Sim. Aí viram e falam que é moda. Que bom que essa moda veio, sinal de que os profissionais da saúde estão se especializando e estão podendo se aprimorar nisso, né? Estão saindo da caverna. Exatamente. Eu gosto de brincar. E você, depois de adulta agora, quem que é que você falou? Que você falou assim que fez sentido, toda uma infância fez sentido. Como adulta, advogada, teve esse choque desse diagnóstico, pensa... Porque assim, adulta, mãe de família, profissional, você tá... Tô tranquila, minha vida segue. Aí vem essa novidade que fez sentido pra você, quando você entendeu, as coisas se encaixaram, mas você teve que digerir isso e voltar nesses pontos que você disse que fizeram sentido lá do passado. Tem algum que você consegue contar, que você fala, nossa, isso fez sentido pra mim total. Ou, né, falando, ó, bem que eu percebia que eu tinha essa diferença, além dessa questão aqui da balada, que você falou de sair e ver que eu não tô no clima. Minha bateria acabou, quero ir embora, não quero falar com ninguém mais. Eu não quero uma pista de dança, casamento. Eu nunca tô nessas pistas, nesses lugares, apesar de gostar muito de música e de dançar. Sim. Né? Eu gosto de lembrar muito de uma parte da infância que eu cresci muito com a minha mãe falando.
Nossa, a Carla era terrível. A gente pedia ela para fazer pose para foto, ela já chorava e estragava o rolê. Aham. E aí eu fui pegar o meu álbum na época das minhas avaliações. E o meu álbum infantil, ele é assustador mesmo. Porque todas as fotos eu estou chorando com a mão assim, mandando parar. Que interessante. E, né, e até depois estudando o próprio Sim. autismo, não gosta de foto, não gosta de cantar parabéns. Todas as fotos, os meus parabéns e de festa em escola, eu tô chorando. Aí as professoras falam assim, gente, mas no ensaio ela se deu tão bem, ela fez um Mas ensaio na tão hora- legal. E na hora ela chora, empaca e não faz. Então, assim, eu lembro dessa crítica que eu escutei da família a vida inteira. E quando eu fui ver nas terapias, foi a primeira coisa que me perguntaram. Sobre tirar foto, Sim. né? Então, Fez sentido. fez muito sentido. E o que mudou depois de adulta o diagnóstico? O que mudou na sua vida? Tô dizendo isso até porque é interessante, talvez, a gente falou aqui, mas pessoas, a gente tem famosos que foram diagnosticados, Sim. né, depois de adulto, mas isso é interessante porque às vezes a pessoa se vê nessa situação e fala, eu não vou buscar porque tô com 30 anos, tô com 40 anos e vou ser diagnosticado com autismo, a pessoa se retrai nesse sentido, por essa falta de coragem de ir atrás do diagnóstico, dessa confirmação, que ela já pode ter percebido vendo todas essas características que a própria sociedade, a gente vê isso na mídia, que tem divulgação Sim. quanto a isso. O que mudou pra você depois que você teve esse diagnóstico? Na realidade, tudo. Né? Eu costumo dizer, porque hoje eu consigo falar pra você que eu sou autista. E só do fato de eu falar, você vai ter um pouco de empatia que eu vou conseguir te falar quais que são um pouco das características, né? Rigidez cognitiva, você deve ter ouvido falar também. Então, assim, às vezes uma rigidez cognitiva vai atrapalhar na minha maneira de comunicação. Você vai estar me ensinando uma linha tênue, mas eu estou com aquele pensamento e eu não vou dar o braço a torcer. E isso, socialmente falando, não é aceito. É complicado isso. Não na é verdade, aceito né? de você virar e falar isso. Então, assim, eu comecei a me entender, eu consegui reconhecer o meu corpo pré-crise. Então, hoje, quando eu estou a ponto de explodir, eu já sei quais que são todos o meu sistema, Sim. né, o meu Fala os sistema sinais que o seu nervoso, corpo está dando, e eu que- consigo desacelerar. Então, para mim, isso não tem preço, porque depois do diagnóstico eu não tive mais uma crise de ansiedade. Eu não tive mais uma síndrome do pânico que eu fiquei tratando tantos anos e não era síndrome do pânico. E querendo ou não, falar do diagnóstico, pessoas da família que eram diagnosticadas e não tinham coragem de falar, começaram a falar. Na minha família, a parte de pai, que eu já sei que é a genética, Sim. somos 6 diagnosticados, Olha com só. laudo e tudo. Aham. Então, eu acredito que até para maneira de socializar, para mim melhorou muito. Né? E eu fui buscar informações, igual eu falei, da questão do meu sistema nervoso central, por exemplo, Sim. né? Então, eu acredito que hoje eu tenho um pouco de qualidade de vida comigo mesma. Então melhorou a sua vida. Na verdade, Sim. mudou, mas ela melhorou, porque, pelo que eu estou entendendo, a partir do momento que você identificou quais eram esses pontos, você conseguiu tratá-los, aprendeu a lidar com eles, né? Aprendeu a lidar com eles. Sim, o que acontece? As pessoas falam que, né, esse boom dos diagnósticos de autismo tem a ver com a indústria farmacêutica. No meu caso foi o contrário, diminuiu metade da medicação que eu tomava. Para síndrome do pânico, para depressão. Então, assim, hoje eu quase não tomo nenhum medicamento, eu tomo um medicamento só. Então, para quem tomava 4, 5, então não pode falar que é a indústria farmacêutica que está fomentando esses laudos. No seu caso foi o contrário. Pelo contrário. Reduziu a medicação que você O meu tomava. filho foi o contrário. Então, né, aí são os medicamentos certeiros para tratar aquilo. Sim, direcionado. Isso. E são mais assertivos porque Sim. tá com o diagnóstico correto. Então, é óbvio que vai ser mais assertivo, a resposta vai ser mais assertiva, né? Você vai conseguir ver essa resposta melhor, né? É um tratamento correto. Que legal saber disso. E aí, como é que foi? Você foi a primeira diagnosticada da sua família? Não. Não, teve uma prima que não tinha falado até então. Que tava em Depois segredo. que eu fiquei sabendo em relação a isso, o meu filho, e hoje eu consigo ver alguns traços da minha avó paterna. Né? Mas hoje ela tem Alzheimer e tudo, mas assim, é aquela história, você começa a Sim. mexer no seu passado, você fica, quem que é? Aí você vê que as características dela são muito... Eu sou ela daqui uns 20 anos. Eu tenho certeza em questão de características. Sim.
né? Então, para mim é bem interessante isso. Aí veio o meu filho e depois foi vindo outras pessoas, o sobrinho dessa minha prima, né? Eu. E aí ficou, e é interessante porque até essa aceitação é importante, não só do diagnóstico, de falar, sim, sou uma adulta autista e vou seguir a minha vida normalmente, sabe assim, minha vida melhorou, pelo contrário do que você está dizendo, minha vida melhorou, isso ajuda a desmistificar isso para as pessoas que têm medo, os adultos Sim. que têm medo desse diagnóstico após adulto, é legal por isso, né? A gente ainda não tinha falado aqui sobre isso, sobre esse adulto autista, de como ele, após o diagnóstico, como ele lida com o mundo, após essa perspectiva diferenciada, né, de que agora eu entendo por que o meu corpo age assim, por que eu tenho essas crises, por que eu sou desse jeito. E também para uma questão familiar, de aceitação, de entender que é uma questão genética. Porque também tem isso, né? De falar, igual você falou, eu pensava que é meu, é da minha família, é da família do meu pai, tá aqui, é genético. Também tem uma aceitação quanto a isso, né? Sim. De entender que isso é genético e que ninguém escolheu, não foi uma escolha. Né? Ninguém pediu. A gente no dia, ele falou assim, o Lenine, que é também um fundador, ele falou, a criança não pede para nascer autista. Ninguém pede para nascer. Eu até falei assim, ninguém vai no supermercado e escolhe um filho autista ou qualquer tipo de característica que essa criança tenha. Essa criança vem assim, é um presente de Deus da maneira que ela vem, né? Sim. A família tem que acolher, aceitar, respeitar e cuidar da maneira correta. Até porque o autismo não é nada romântico, né? A gente tenta falar com a maior leveza possível, mas eu conheço várias pessoas que falam, eu odeio ser autista. Mas não é, porque você ainda não conseguiu se encontrar e se entender, né? Eu acredito que isso é muito importante quando você se reconhece. E quando eu me reconheço, eu consigo reconhecer o próprio Miguel. Né? Se para mim tá incômodo, imagina para ele que não sabe falar. Uhum. Então, isso vai dando uma direção. Na minha atuação profissional hoje, quando as mães me chamam, eu olho pro autista e eu sei, não, só tá faltando isso aqui. Então, eu consigo, sem querer, dar uma dica. Sim. Que, às vezes, é a cereja do bolo que faltava para uma inclusão Sim. daquela criança. E é legal que você fala isso com experiência, não só como mãe, mas também agora como alguém diagnosticado, né? Sim. Então, é uma dupla experiência, uma visão diferente. Melhorou o relacionamento com o Miguel depois do diagnóstico? Sim, com ele eu sempre tive uma relação boa. Eu não tinha relação, era com quem estava em volta dele. Então, eu queria muito para ontem as coisas. Mas relação com família, para mim, foi muito mais fácil. Porque hoje os contatos que eu tenho são de pessoas que me aceitam e em contrapartida eu tenho a liberdade de falar, olha, hoje não dá, hoje tá assim. E tá tudo bem. Colegas de escola de 30 anos atrás que viram e falaram assim, nossa, mas estava tão óbvio isso. Sabe? Que tinha alguma questão. Nossa, tão óbvio esse seu diagnóstico. Não tinha um rótulo, mas óbvio que tinha uma questão ali, né? Que tinha alguma coisa diferente. Eu tenho uma colega, quando eu faço vídeo assim nas redes sociais, que ela fala assim, Carla, pelo amor de Deus, abre o olho. Porque, sabe aquelas características assim? E ela falou assim, e você sempre falou com o olho fechado. Gente, não, é uma maneira de montar um raciocínio. Sim. E eu gosto de falar bem assim, porque, né, eu sempre tive um hiperfoco em estudos, mas eu não sabia como estudar. Então, assim, é importante falar isso. Então, eu gosto de falar porque, para mim, por mais que as famílias do nível 3 falam, eu sempre acredito que o autista, ele vai dar certo em alguma maneira. Ele vai mostrar uma habilidade importante, independente se ele é nível 1, nível 2 ou nível 3. Conheço o nível 3 que são pintores melhores do que Leonardo da Vinci. Então, assim, né, quando a gente consegue identificar isso e trabalhar a habilidade dessa criança, desse autista... Descobrir esse talento, né, dele. Isso. Faz a diferença. Isso. Com certeza. Todos temos habilidades, né? Cada um tem uma área de genialidade, né? Sim. E muitas vezes o autismo sofre esse preconceito pelo diagnóstico e aí ele tem essa genialidade dele negligenciada ou ignorada ou não pesquisada, não buscada, porque pela questão do nível, às vezes ele pode ter o 3, que é de não fala, e aí isso dificulta de fato, né? Achar ou descobrir essa área de genialidade. Legal, que bom. E que bom que tudo melhorou para você após o diagnóstico. Que bom isso.
A gente vai para o intervalo agora e na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre inclusão. É só um minutinho, fica aí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com a doutora Carla Rodrigues para falar agora um pouco mais sobre a questão inclusiva. Eu vi que desde 2015 que você atua nessa causa PCD, né? Principalmente na questão do autismo. Você, depois do diagnóstico seu ou do seu filho, sentiu algum preconceito de algum lugar em que você chegou e se identificou como autista, né? Ou já participou, viu, presenciou algum tipo de preconceito nesse sentido? Não só do autismo, mas do PCD em geral? Tudo começou, né, posto de saúde, a gente já sabe como que é educação. Então, nas escolas, a gente sabe que por mais que a equipe queira se especializar, estão anos-luz ainda de trabalhar uma inclusão de fato. Então, eu precisei várias vezes ter que brigar pelos direitos, principalmente do Miguel, né, para acesso a um psiquiatra na rede Sistema Único de Saúde, Sim. né, um professor de apoio na rede municipal. Ele entrou para a rede municipal na EMEI com 1 ano e pouquinho. Então, assim, não teve como eu não ter que estudar essa legislação para tentar garantir, porque a gente sabe, né, quando fala de setor público, a primeira coisa que a gente recebe é o quê? Não. E teve que estudar para garantir o direito dele, né? Sim. Para garantir que ele fosse bem assistido. Sim, aí em contrapartida, como eu comecei a ter que estudar muito essa legislação, eu acabei virando o meu nicho profissional para as pessoas com deficiência. Então, você é uma especialista nas leis de pessoas com deficiência. Sim, hoje eu trabalho principalmente com autismo. Com autismo. E a gente falou essa questão do preconceito, já vimos várias vezes em redes sociais, tem um caso, inclusive, de uma loja muito grande que ficou famoso, de que a menina falou, você tá trazendo essa, eu não sei se ela falou bucha, não, mas ela fala assim, sabe, de forma pejorativa. Era uma mãe que pediu prioridade, porque estava com um filho autista, e aí a atendente no balcão fala, você tá trazendo esse aqui pra mim, só traz problema pra mim, sabe, assim, levando esse atendimento pra lá. Você já presenciou isso? Como advogada, você deve ter recebido casos assim, mas eu queria saber primeiro da sua experiência como mãe e como autista. Sim. De sentir isso na pele. Sim. Voltando ao posto de saúde, né? É prioridade, apesar de não ter cara, como a sociedade fala, mas é uma prioridade fila de supermercado. Então, já aconteceu comigo de não estar num dia bom e ir para a fila prioritária e uma pessoa atrás de mim me olhar assim meio estranho, e a pessoa do caixa que não conseguiu identificar que eu estava identificada como autista falou assim, você já sabe, né, que se aparecer uma prioridade eu vou chamar e você vai ficar para trás. E aí, o que responde? Porque assim, eu fico até porque eu não sei o que eu ia responder numa situação dessa. Como que responde Nesse isso? dia eu tava tão querendo ir embora daquilo ali que eu só falei assim, mas eu sou prioridade. E tava identificada, te mostro. Chegou a mostrar? Não, mas você mostrou pra ela o cordão? Eu estava com o cordão, eu só mostrei pra placa, porque o supermercado tinha, né, o símbolo na placa, eu mostrei a placa e o meu cordão. Então. E aí ela, ficou com cara de paisagem. Vai fazer o quê? Passar uma vergonha dessa, né? Sim. Até porque quando a gente vai para essa fila, a gente está prestes de entrar numa crise. Se eu discutisse com ele, o meu objetivo... Sim, que era evitar uma crise, não teria entrado, né? Então, eu preferi evitar. Então, mas aconteceu complicado, com você. Sim. Com o Miguel, além dessa questão da escola, assim, teve alguma situação que você viu, que você já tenha presenciado, antes mesmo de talvez ter o diagnóstico, antes de ter ele, de presenciar isso e de ver e falar, nossa, sabe, dessa questão do preconceito ou de uma abordagem incorreta, né? O autismo com adulto, o maior risco que eu vejo é a abordagem policial.
porque a gente falou que os profissionais não estão preparados para receber adultos autistas, nem crianças, muito menos os adultos, muito menos adultos. E aí, trouxe para mim esse despertar, né, depois dessas entrevistas, desse bate-papo que a gente teve com o pessoal lá do Voo Azul, de que como é essa abordagem policial, como é que fica isso, o risco disso terminar numa tragédia é muito grande. Porque essa pessoa que está recebendo a abordagem ali, ela pode estar no meio de uma crise. E ali... Na realidade, nenhuma crise. Eu no mês passado, né, que foi o mês do autismo, eu participei de uma capacitação da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Então, eu fui para falar de direito para essa nova turma e a turma que já é formada entender a questão da abordagem. Então, nem sempre vai ser uma crise. Lembra das estereotipias que eu te falei, da rigidez cognitiva? Sim. Então, às vezes, um autista, ele não vai entender... coloque a mão na cabeça, encoste ali. Pare. Ele pode não estar em crise e entrar em crise naquele momento por causa daquilo. E pode não ter tido nenhum erro na abordagem, mas o fato da viatura chegar com a sirene ligada, com o giroflex ligado, pode desencadear uma crise sensorial. Sim. Que pode ali, às vezes estava tudo bem, mas não é nem... Eu entendi o que você está dizendo, assim, não é nem culpa da abordagem, mas é pelo fato do que está ali afetar ele, né? Incomodá-lo pela questão das características dele, ou daquilo que o incomoda de fato. Né? A luz, o barulho. Sim. E as abordagens, elas vão ser agressivas, porque a gente sabe que o pessoal da segurança pública tem excelentes profissionais, claro que tem, a gente não pode falar, mas alguns estão despreparados, né, em relação a isso, e pode entender aquilo como um desacato, e eu já presenciei clientes que sofreram agressões físicas nessas abordagens, seja com aquela arma de choque, tase, né, que é proibidíssima, mas eles insistem em usar, né, para tentar paralisar na abordagem. E às vezes, né, a própria rigidez cognitiva, né, que eu falei antes sobre a dificuldade de comunicação. Eu tenho algumas palavras que tem hora que elas travam, eu não consigo falar de jeito nenhum. Imagina uma pessoa dentro do espectro num momento de grande, né, estresse, porque uma abordagem não deixa de ser um estresse. Eu fui abordada no aeroporto semana passada, sabia que a minha mala estava perfeita, que eu estava perfeita, e eu fiquei tensa. Então imagina alguém que está andando na rua, pare aí, né, e eu até te falei isso em off sobre, né, o negro, ele tem cara de negro. O negro autista não tem. Então, assim, ele não tem direito de ser autista. Então, a gente sabe que dentro dessa sociedade, um racismo estrutural que ainda existe, nas abordagens, né, abordar uma pessoa negra já é cotidiano de todos eles. Qualquer pessoa que sentar aqui perto de você, que tem a pele um pouquinho mais retinta, vai te falar a mesma coisa. E como que se trata quando essa pessoa está dentro do espectro? O que eu entendi o que você está falando, até para que as pessoas possam entender, é que existe de fato já um preconceito com o negro, né? Nessa questão da abordagem, porque você olha e você vê que a pessoa é negra, não tem como eu esconder que ela é negra. E a questão do autismo, que eu entendi que você está querendo dizer, é que o autista negro, ele sofre ainda mais porque aí que ele não vai ser identificado de fato como autista, porque ele vai ser identificado como negro e vai sofrer a abordagem preconceituosa muitas vezes com um negro, né, que não tá certo, tá errado, do mesmo jeito ou ainda pior, mas é porque ali ele ainda tá sem identificação de autista, né, ele não vai ser visto como autista, ou vai demorar ainda mais. Mesmo depois se identificando, ele não vai ser reconhecido. Ele não é reconhecido como autista. A maioria deles. Eu advogo para muito deles. Um exemplo muito, muito rapidamente que eu vou falar. Eu cheguei numa escola estadual, era um autista de 13 anos, ele estava em crise. A família foi chamada e me chamou e eu falei rapidamente, não avise que você está indo acompanhado por um advogado. Chegamos lá e esse autista estava trancado numa sala sozinho. Era um autista de 13 anos, nível 3, negro. Por quê? Por que eu gosto de falar isso? Porque isso não acontece com os outros que eu atendo. Não acontece com o meu filho, que é uma criança branca.
apesar dele ser nível 2, ter assim, as abordagens, ele é bonitinho, mas o outro não é bonitinho. Sim, e eu consigo ver essa separação. Sim. Você que está ali no dia a dia, você consegue perceber essa diferença de tratativa. Exatamente. Pelo simples fato de ser negro. E aí a gente entra numa questão ainda de racismo num país desse, né? Tão plural. Né? Assim, é tão absurdo, o racismo é uma das coisas mais absurdas, porque é como a gente falou do autismo, ninguém escolheu nascer com qualquer cor que seja. Né? A pessoa não escolhe nascer loira do mesmo jeito que não escolhe nascer negra, né? E os direitos são iguais para qualquer cor de pele. E eu ia falar assim, o esqueleto é tudo igual, não tem cor nele não, o sangue também não tem cor, né? Na hora que tá na bolsa de sangue lá, você não sabe de quem que é aquele sangue. É tão... eu ia falar idiota, assim, mas o racismo, ele é tão ignorante, né? Ele é de uma ignorância tão grande. Eu acho que todos os preconceitos são. Sim. Mas quando eu olho para o preconceito do racismo, eu acho que ele é o pior de todos. Porque não é escolha de ninguém nascer de cor alguma. E não existe justificativa, inclusive, pelo menos que eu tenha conhecimento, se alguém tiver, manda para mim, de o porquê temos cores diferentes. Assim, por que tem cor diferente? Então, é tão ignorante ter esse preconceito dessa diferença de cor de um para o outro, que não tem justificativa. Eu não vejo justificativa para isso. Isso daria pauta para outra conversa, porque é um contexto histórico de no mínimo 500 anos. Sim, do porquê do preconceito. É claro, não, porque é a questão periférica, porque foram que aí depois acabou com a escravidão, e aí ninguém queria contratar, e aí, enfim, escolheram contratar as pessoas mais claras. Mas estou dizendo da raiz da coisa, né, assim... Eu sou mais morena que você, mais morena, a Nani tá aqui atrás das câmeras. Tá, e o que muda? Não muda nada. Isso me dói muito, porque eu acho que é uma ignorância tão grande ter esse preconceito com essas características diferentes. E a gente entra no autismo, que também não é doença, é uma característica, né? É uma condição neurológica que também não é de escolha. Então não faz sentido. É como se dissesse, eu tenho preconceito porque o seu cabelo é grande. Sabe? É uma escolha minha manter o cabelo grande. Ou eu tenho preconceito com você porque seu nariz é assim, ou seu olho é assim. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Mas ainda bem que existe legislação hoje para doutrinar quem não quer se enquadrar no esperado, que é o respeito. Exatamente. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos falar de quais são essas leis e como elas protegem não só os autistas, mas também, se a gente conseguir falar pelo tempo aí, os PCDs também, tá? É rapidinho, é só um minuto, fica aí. A gente volta já. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Estamos de volta com a doutora Carla Rodrigues. Doutora, a gente falou aqui sobre preconceito, falou da sua vivência, da sua questão com o filho, de como que você lidou com isso. E a gente tem visto na mídia, eu já vi vários casos, de profissionais não preparados para essas crianças com autismo. Não só crianças, mas adultos também. Casos, né, a gente estava conversando aqui no intervalo, de crianças que não estavam sendo tratadas da maneira correta ou conduzidas da maneira correta, não só pela escola, mas pela pessoa que devia acompanhá-las e ajudá-las, né? Em relação às leis, o que a gente tem que protege não só os autistas, mas também as pessoas PCDs? Então, é a Lei 13.146 de 2015, que é o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse é o mais importante porque ele não vai abranger só o autista, vai ser os PCDs de toda a esfera, né? Em geral mesmo. Então, ali garante direito de igualdade, direito à educação, né? Direito de um diagnóstico, de um professor de apoio que acompanhe esse PCD, né? Direito a uma terapia. Então, assim, a Lei 13.146, ali em todos os seus artigos, né, o artigo 4º fala sobre, né, o direito de igualdade, o direito
ele vem e abrange tudo isso. E tem também a Lei Berenice Piana, né? Você deve ter ouvido falar sobre ela, que a Lei Berenice Piana é uma mãe que lutou pelos direitos do seu filho autista. E ela é tão interessante porque a Lei Berenice Piana é de 2012. E o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de 2015. Então, para você ver que já existia uma movimentação dessa mãe com outras mães, porque se formou uma associação de várias mães para garantir ali os direitos do seu filho autista. Sim. Então, precisa dessa legislação, fora a própria Constituição Federal, né, que garante os nossos direitos, né, mas eu gosto muito de falar sobre o direito de igualdade, porque quando eu falo sobre o direito de igualdade, a gente está falando sobre os direitos que, independente de se é uma pessoa com deficiência ou não. Sim. Então, assim, né, o respeito, né, um tratamento digno, humano, isso está ali para todos nós. Não devia nem chamar tanta atenção, porque isso é uma obrigação nossa, Sim. Né? Devia ser uma coisa óbvia, né? Sim. Que infelizmente não é. Essa Lei Berenice é a Lei 12.764 de 2012. Que garante o direito dos autistas. Isso, só fala sobre as pessoas que estão dentro do espectro. Do espectro autista. Transtorno espectro autista. Sim. Então, e tem, né? A gente sempre vai trabalhar muito com a Lei 13.146, porque ali está falando sobre o professor, sobre as terapias, né? Sobre direito de propriedade, moradia, né? Que apesar da pessoa ser uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa plena dos seus direitos civis, desde que não esteja interditada por algum motivo, mas então assim, tem direito de casar, direito de reproduzir, direito de namorar, né? Então parece uma coisa boba, mas tem... parece óbvio, né? Mas nem sempre é óbvio, né? Não então assim, tem muitas pessoas que tentam tirar os direitos básicos de viver, né? Eu gosto de dizer que é o direito de viver. Então assim, ter essa legislação que garante isso é de suma importância. Tem uma frase que eu sempre falo, que é o óbvio precisa ser dito. E essa, né, isso se enquadra perfeitamente. É óbvio porque é direito de fato, mas está ali registrado para reforçar isso. Queria que você aproveitasse esse momento para poder, primeiro, convidar as pessoas para conhecer seu trabalho e também pessoas que talvez tenham se sentido desrespeitadas, que tenham diagnóstico, ou mães que perceberam esse desrespeito nos filhos. Não só a gente viu aí casos a gente estava falando aqui no intervalo, de professores que prenderam crianças em salas, tutores ou aquela pessoa que está ali acompanhando o apoio, machucar, agredir a criança, né, autista. Quer dizer, a pessoa que está ali para ajudar, às vezes prejudica. E essa mãe, muitas vezes não tem coragem de falar porque tem medo de perder o direito que já conquistou, né? Se eu reclamar disso aqui, pode ser que não queiram ele na escola mais, ou enfim. Existe esse medo, essa insegurança dessa mãe. Então, pode ser que ela se cale muitas vezes por conta disso. E aí, queria que você aproveitasse esse espaço, a gente já está caminhando para o final do programa, para poder convidá-los para conhecer o seu trabalho, que é tão legal, que é tão bonito, que não é só em causa própria, né? Não. Mas é um trabalho de propósito, e eu percebi isso aqui. Convidá-los para conhecer seu trabalho e também para correrem atrás dos seus direitos de fato, né? Porque a gente vive num país que nem todo mundo tem acesso à educação, nem todo mundo tem a oportunidade de estudar e que muitas vezes as pessoas se veem em situações em que elas acham que deixa isso para lá, vamos esquecer isso, e ali vão tendo seus direitos cessados, pisados, massagados, e vão tocando a vida, né? Sofrendo, passando por situações que não precisam passar, simplesmente pelo fato de não terem coragem de dar um grito ou de correr atrás dos seus direitos. Então, aproveita esse espaço para poder convidar essas pessoas e passar o seu recado também. Então, na próxima semana a gente vai lançar um formulário, né? Vai ser nas redes sociais, um formulário para essas famílias que estão tendo os seus filhos agredidos, principalmente no ambiente escolar. Então, esse formulário, ele vai ser para a gente levar para o Ministério Público, para ser investigado e denunciado, né, essas agressões. Então, assim, já vai estar vigente na próxima semana, a gente vai fazer uma live para divulgar esse formulário, porque a gente tem recebido várias denúncias.
Então, se você teve seu filho agredido, se você não teve acesso ao PEI, ao PDI, que são documentos de suma importância do seu filho na escola, principalmente, denuncie Ministério Público, Conselho Tutelar, busquem, né, tem delegacia especializada na Avenida Barbacena, em Belo Horizonte. Então, faça boletim de ocorrência, denuncie, mas não deixe de garantir os direitos do seu filho, ou se você é PCD, ou conhece alguém PCD, porque é de suma importância, né? O meu Instagram é Carla Rodrigues ADV. Então, assim, sempre eu divulgo essas coisas lá, mas esse formulário pra gente vai ser de suma importância pra gente conseguir documentar e levar para o Ministério Público, que não é um caso isolado, tem sido vários casos. É isso. É legal porque esse movimento é um movimento não só de proteção a quem já aconteceu, mas de prevenção também, né? Porque de forma educativa aí essas mães que talvez nem tenham percebido ainda essa violência ou não tenham sabido disso, vão ficar espertas, vão ficar de olho nisso, tá? Obrigada, Carla. Amei esse papo, gostei demais. Obrigada e espero que vocês de casa também tenham gostado. Essa conversa aqui hoje era para esclarecer, para trazer luz, não só em relação às leis do autismo, mas para mostrar que uma pessoa autista, adulta, tem uma vida normal, vamos chamar de normal, tem filhos, cuida da família, paga contas, tem uma vida profissional de sucesso. Então, talvez a pessoa que esteja em casa, um adulto que se perceba nessa situação e tenha medo do diagnóstico, vai buscar, porque a vida pode melhorar após esse diagnóstico. Mesmo não sendo diagnóstico de autismo, tem, né, se encontrar, independente da sua condição, um tratamento da qualidade de vida. Um tratamento adequado. Um tratamento adequado para o seu diagnóstico. Obrigado, gente. Não sei aí, mas aqui vocês já sabem, né? Sextou, Brasil. Sextou sim. Sextou gostosinho demais. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.